Eclesiastes 11. Glória a Deus. Tem vezes que Eclesiastes some, né? Ele fica entre cantares aqui, salmos, aí ficam lá. Vamos ler. Diz assim, olha. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente, suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te dará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, aos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por tua palavra. Obrigado, ó Pai, pela nossa comunhão. Ó Deus, venha falar aos nossos corações. Ó Deus, tu sabes, ó Pai, o quanto estamos carentes de ouvir a tua voz, ó Senhor. E tu sabes, ó Pai, o quanto precisamos que tu fales. Eu reconheço, ó Pai, o quanto sou incapaz de fazê-lo. Ó Deus, que eu venha diminuir, que tu venha crescer, que eu não venha falar palavras de persuasão humana, que a tua palavra venha fluir sobre nós como águas cristalinas. Sim, Senhor, pela glória do teu nome, para que haja cura e libertação, para que haja edificação, para que haja transformação, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Peço, amados, que se assentem, por favor. Este texto é bastante rico e confesso que gostaria de falar de maneira expositiva, mas o que Deus nos deu aqui nesta noite se encontra justamente no 7 e no 8. É onde nós iremos estar ancorados, mas se for possível iremos tentar, se Deus assim nos permitir, falar alguma coisa sobre os outros versos, que também são bastante ricos. O título dessa mensagem, se for postado, será Dias de Trevas. Dias de Trevas. Está aqui, ó. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. O que são dias de trevas? Observe que no 7 ele fala que verdadeiramente suave é a luz e agradável aos olhos ver o sol. O que quer dizer isso? Não é realmente maravilhoso quando você
acorda assim de manhã, lá pelas 8 horas ou até 9, e está aquele sol lindo e maravilhoso, iluminando toda a natureza, e só de poder contemplar isso já é uma bênção que Deus nos dá, porque quantos não podem enxergar a luz do sol? E levando isso para o lado de dias, que são dias de trevas, são dias que a gente tenta entender e não consegue. Esses são os dias de trevas. Efésios 6,13 fala que é o dia mau. Se observarmos a palavra de Deus, nós iremos olhar que várias pessoas tiveram dias de trevas. Noemi teve um dia de trevas. Ou até mais, né? Primeiro as trevas começaram quando não havia alimento em Belém. Ela sai de Belém para Moabe, como alguém que sai do Brasil para os Estados Unidos para tentar a vida. E se já estava ruim em Belém, lá piorou. Chegando lá, ela perde o seu esposo e ainda os seus 2 filhos. Outra pessoa que teve dias de trevas foi Jó. Tudo estava bem. A palavra de Deus diz que era um homem reto e temente a Deus. E de repente, alguém chega para ele e fala: olha, morreu. Estávamos no campo e morreu o seu filho. Esse estava terminando de falar e chega outro e conta: morreu os seus filhos. Num só dia ele perdeu todos os filhos. Imagine você que dia de trevas. E como fala no plural dias de trevas, a coisa ainda piorou. Que depois ele também ficou enfermo. A gente não gosta de pensar nesses dias. Talvez eu escolhesse hoje, no primeiro dia do ano, pregar outras coisas, falar de outras coisas. Mas antes que o ano terminasse, o Senhor me falou sobre dia de trevas. São aqueles dias que talvez você olha e tenta colocar uma linha para poder entender, e por mais que você se esmere em tentar entender, não consegue. Por isso são dias de trevas. Se desse para se entender, não seriam dias de trevas. E olhando por esses últimos dias, podemos observar pessoas que tiveram dias de trevas. As chuvas em Minas Gerais, as chuvas na Bahia, devastaram muito a Bahia. E quantas pessoas ali tiveram um dia de trevas? Quantas pessoas que construíram a sua casa com muita dificuldade, com muito sofrimento, comprou o seu carrinho com a maior dificuldade do mundo, e num só dia a chuva levou a sua casa, o seu carro. E quem sabe a oração desse homem seja: Senhor, era o único carro que eu tinha para trabalhar. Eu procurei comprar o carro que cabia no meu bolso para que eu não tivesse que trabalhar tanto para pagar taxa de um carro mais caro e comprometesse o meu tempo de comunhão contigo. E agora meu carro foi embora. A mulher grávida, esperando a sua filhinha, ele mesmo fez questão de pintar ele mesmo o quarto, arrumar o quartinho da filha que ia nascer. E agora, ele vê tudo aquilo que ele construiu, a água levar. E ele para e pensa: Senhor,
eu estava fazendo a tua obra da melhor forma possível, e agora eu não tenho meu carro, eu não tenho minha casa, e o quartinho da minha bebê, que eu pintava na hora que eu chegava do trabalho cansado, tudo foi embora. E ele pensa e fala, põe uma lógica nisso. O homem fiel, respeitador, ele para e pensa, Senhor, por que isso? Num só dia eu perdi tudo. Quantas pessoas nesse momento estão nessa situação de ver tudo aquilo que ele construiu e não conseguir entender por que isso? Isso é o quê? Dias de trevas. Quem sabe o dia de trevas seja para o marido que chega em casa todo feliz e do nada, para imaginar, a sua esposa fala para ele que não quer mais viver com ele. E ele para e pensa, mas a gente nunca brigou, nunca houve uma dissensão, mas o que ele ouve da sua esposa, não quero mais viver contigo. E ele olha, como vai ficar meu ministério agora? Como vai ficar a minha vida? Dias de trevas. Dia de trevas pode ser da noiva que preparou tudo. E ela conta para as amigas toda feliz que vai casar. Já comprou todo o enxoval. As famílias já estão sintonizadas e, de repente, o seu noivo fala que não gosta mais dela e que não vai mais casar com ela. Ela para e pensa, e o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Dias de trevas. Dias de trevas aconteceu na vida de Davi. Ele fala nos Salmos, se o meu inimigo, se quem me persegue fosse o meu inimigo, eu entenderia. Mas aquele que comia junto comigo, que ia comigo para a congregação, levantou o seu calcanhar contra mim. Foi o caso do conselheiro Aitofel, ou Aitofel, como preferir, que era o seu conselheiro, e quando Absalão promove aquela rebelião, ele fica contra Davi sem motivos e aconselha Absalão para que fizesse uma devassa na vida de Davi e se deitasse com as suas mulheres. E Davi fala, como entender isso? Dias de trevas. Dias de trevas são aqueles que a gente não quer pensar nele. Só que ele acontecerá. E aqui ele fala, é agradável quando você está vendo o sol, é agradável quando tudo faz sentido e você se alegra. Mas temos que nos lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. E nessa hora que a gente olha para tudo como se fosse um leite derramado que não tem mais volta. Quando você olha para tudo que você construiu e a água levou, quando você olha para tanto que você se dedicou a alguém e não adiantou, nesta hora, o que vai prevalecer é o quanto de Jesus está no nosso coração.
é o quanto de Deus existe no meu coração, existe no nosso coração. Porque nessa hora, por mais que alguém tente te dar uma palavra de consolo, e você olha para tudo que você construiu, e tudo foi por terra, a única coisa que vai te dar paz é a presença do Espírito Santo. Nesta hora que você percebe o quanto vale a pena ter Jesus. Vale a pena o quanto você amar a Deus. Porque foi assim na vida de Jó. Mesmo todo enfermo, mesmo sabendo que aquilo que ele mais amava não tinha mais volta, o seu filho não iria ressuscitar, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Nesta hora de dia de trevas, quando as coisas não fazem sentido, e você sabe que tudo que aconteceu nunca mais vai voltar, você percebe o quanto você precisa de Deus. Que quando você olha para a palavra e você olha para a tua vida, o que se pode entender disso tudo? E o que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite ou me assiste por essa gravação é que mesmo que tudo não faça sentido, existe um versículo que diz: quando andares em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Não me lembro exatamente onde está, mas o versículo é exatamente assim: quando andares em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então, o que podemos entender? Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. O que é o nome do Senhor? O que tem no nome do Senhor de especial? Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da consolação. Ele é o Deus de paz. Ele é o Deus da restauração. Eu fico, às vezes, ouvindo pessoas querendo descobrir o nome de Deus. A coisa mais louca que eu vejo alguém falar: não podemos esquecer o nome de Deus. Eles acham que não podemos esquecer o nome de Deus quando fala do hebraico, do aramaico, do que quer que seja, mas não sabe que lembrar do nome de Deus é dos nomes que ele tem: Jeová Jiré, Jeová Nissi, Tzedekenu Yavé. É os nomes que trazem para nós os atributos e o que Deus pode fazer pela gente. Miqueias 7:8 diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Coisa linda, né? Se morar em trevas, o Senhor será a minha luz. Então o que eu posso dizer para você que porventura possa estar passando por essa situação, ou por algum dia que você possa passar, é que ainda que você olhe para a tua vida e ache que não tenha mais sentido, se você neste momento fizer a coisa certa, pode ser que
a luz não volte a brilhar. Mas no meio de todas essas trevas, o Senhor será a tua luz. Se você puder perceber que apesar de toda essa dor que está no teu coração, o sentimento de traição, o sentimento de perca, o sentimento de impotência, o sentimento de tristeza, você entender que mesmo assim Ele te ama. E que há coisas que você agora pode até não entender. Por que Deus fez daquela maneira? Mas depois você irá entender. Nos versículos, o versículo 5 fala: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Uma coisa você não pode se esquecer em momento algum: nada escapa ao controle de Deus. Outra, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se nessa hora que você começa a se firmar sobre o nome do seu Deus, você começa a sentir a consolação. Se na hora de maior tristeza da sua vida, você louvar ao Senhor, você vai perceber que o ambiente se muda. Isso nós podemos perceber no que está lá no livro de Abacuque. Observe o que fala o livro de Abacuque. Abacuque 3, versículo 17 e 18. Diz assim, ó: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu sei que é difícil, mas se nesse momento de maior sofrimento e de trevas, que você olha e não vê um sentido para as coisas, tenha certeza que se você louvar ao Senhor, se você conseguir mesmo assim adorá-lo, porque Jó disse dessa forma: receberemos o bem do Senhor só, e não mal. Se olharmos para a vida de Jó depois de tudo que ele passou, e que tanto não fazia sentido, que a própria mulher dele falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Como também Jeremias fez. Lá na frente ele vai dizer dessa forma: olha o que produziu tudo aquilo. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei que o que eu vou te falar não irá te trazer consolo, mas quando perdemos muitas coisas, quando somos injustiçados, desprezados ou traídos, nós temos uma grande oportunidade de dizer para o Senhor: Senhor, está doendo, mas eu vou te adorar. Eu vou te louvar mesmo assim. Você não conseguirá louvar em momento nenhum um louvor que toque tanto o trono de Deus quando você louva num dia de trevas. Eu sei que isso não vai te consolar, mas eu digo para você: quem sabe o inimigo, como ele acusava Jó, ele até falou para Deus nessa hora: duvido que ela vai te louvar mais.
Duvido que ele vai continuar fazendo a tua obra. Duvido que ela vai continuar fazendo a tua obra diante de tudo. A gente nem percebe. Mas às vezes nós esperamos das pessoas as coisas. Nós criamos expectativas. Mas, olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que Paulo fala a Timóteo. Amados, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Então, amados, a nossa recompensa vem do Senhor. E às vezes, a dor maior que nós sentimos é porque, sem perceber, nós criamos expectativas de aguardar das pessoas algo. Mas se trabalhamos para o Senhor, por que esperamos de pessoas? Num dia de trevas, o Senhor será a minha luz, é o mesmo que dizer que a palavra será a minha luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Talvez isso também não te console. Mas quantas das vezes, quando tínhamos tudo, quando tudo estava bem, a gente nem percebia o quanto nós, às vezes, negligenciamos as coisas de Deus. Talvez no dia de trevas você consiga valorizar coisas que você não valorizava. Tipo, alguém para te ouvir. Observe que no versículo 1 ele fala: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Versículos 1 e 2 do capítulo 11. O que quer dizer isso? Claro que isso, quando fala reparte o teu pão, tem a ver com pão físico, comida. Que há pessoas que não se preocupam com o seu irmão, se ele está comendo bem ou não, em socorrer. Mas não imagina que um dia ele pode precisar. Mas só que esse versículo, se olharmos com um olhar mais cirúrgico, o que são as águas? Lança o teu pão sobre as águas. O que são as águas? Apocalipse, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que Apocalipse é o livro do fim, na verdade, Apocalipse se chama livro da revelação. E Apocalipse ele revela algo que está aqui. Quando fala, lança o teu pão sobre as águas, se formos a Apocalipse, olha o que o anjo fala para João. João, as águas que vistes são multidões, povos, nações e línguas. Então quando fala, lança o teu pão sobre as águas, é sobre pessoas, sabe? É a questão de, às vezes, você ser ouvinte de alguém, contar o seu problema. De você se preocupar. Às vezes eu fico observando pessoas preocupadas em ter cargos na igreja, mas eles têm tantos cargos que estão vagos. Quer ver um cargo que está vago na igreja e muita gente não procura? Aquele que é para visitar o irmãozinho que está enfermo e não veio. É aquele que é para observar que aquele irmão faltou e liga: ô irmão, o senhor não veio, senti tua falta. As pessoas gostam muito de coisas, sabe? Claro que é importante, termos diáconos, diaconisas, claro que é importante, alguém responsável pelo evangelismo, não há nada errado nisso. Só que existem coisas que a pessoa não entende no evangelho da graça e que é muito gritante. Quando fazer tudo que for mandado, somos servos inúteis. Existem coisas que não são mandadas, porque Deus deixa a gente ser à vontade. Quantas vezes nós não nos preocupamos com aquele irmão que não veio, que viajou? Como aquele irmão gostaria de receber uma ligação
onde ele está, você, ô irmão, sim, como? Mas quando nós estamos nessa situação carente, perdemos o marido, perdemos a esposa, perdemos um filho, aí nós vemos o quanto é importante alguém ligar para a gente. Ô irmão, como é que está? Às vezes, o caso é tão grave, irmão, que você, às vezes chega na casa do irmão, que o sofrimento é tanto que você não tem nem muita palavra, você só senta do lado dele e abraça ele e chora com ele. Não é verdade? É, amados. Nesses momentos que estamos passando por isso, aí a gente vai observar esse versículo. Que pão que a gente lança sobre as águas? Às vezes são 3 ou 4 palavras, poucas, mas alimentam a alma, sabe? Irmão, conta comigo, irmão, porque precisar. Irmãos, eu lamento muito. Isso é pão, irmãos. Isso é pão. Quando todos te abandonam, e alguém chega e fala, irmão, eu estou contigo. Isso é o pão. Lá na frente, nós podemos precisar. É isso que está falando o versículo 11. A outra parte importante é que fala, alega-te mancebo na tua mocidade. Mas tem um detalhe. Lembra, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Como assim? Porque ele vai pecar? Não. Quando fala de mancebo, irmão, não quer dizer só do jovem, não. Fala do agora para depois. Hoje, nós somos mais jovens do que há 10 anos depois. O que quer dizer isso? O que um dia de trevas ensina? Às vezes, quando tudo estava bem, a gente não tinha tempo para o Senhor. A nossa confiança era em quê? Era no nosso trabalho. Observe que no 8 fala que tudo quanto sucede é vaidade. Quantas vezes negociamos o tempo de buscar ao Senhor para trabalho? E agora? Nós estamos num hospital, na cama de um hospital, e agora não podemos mais trabalhar. E talvez a minha pergunta é, por que eu estou aqui? Mas o que eu fiz quando eu tinha todo o tempo do mundo? Eu sei que isso é duro de falar, mas tudo isso a gente avalia. Quando chegam dias de trevas, que a gente olha para tudo e fala, por que as coisas estão dessa forma? Dias de trevas. Ninguém está livre dele. Uns, poucos, outros muito. Mas o mais importante está no 12. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Lembrar do Senhor. Porque na hora que houver um dia de trevas, sempre o que vai determinar é o quanto nós temos de Deus no nosso coração. Mas se porventura, você que está passando por uma situação tão complexa, e você se sente impotente diante da situação, nem tudo está perdido. Se nessa hora você clamar ao Senhor, você dizer para o Senhor, reconhecer e pedir a sua ajuda, não tenha dúvida. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas ocultas e firmes que não sabes. Eu sei que você olha para o cenário da tua vida e realmente você olha que não é capaz de você sorrir de novo. Porque você olha para o cenário e vê o que aconteceu
como um leite que foi derramado. Eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei: Deus é fiel. Se você continuar crendo, se você continuar se alegrando, vai se cumprir na palavra de Deus uma coisa que diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. E para terminar, numa hora dessa, que são dias de trevas, talvez você nem percebeu, mas apesar de muita gente ter te abandonado, ter te desprezado, ou até te traído, observe as pessoas que te amam. Se alegre por aquelas que estão contigo. Neste momento que você perdeu a pessoa que ama, aquilo que o seu bem maior, você não perdeu o que é a sua vida. Talvez você perdeu o seu carro, a sua casa, ou até a sua família. Mas saiba que você não perdeu a Deus, Ele ainda está no trono e Ele te ama. Olha que neste momento ainda há amigos. Talvez, se ainda você não percebeu, Ele vai chegar. Ou talvez você nem percebeu que há amigos, como Noemi. Noemi, quando tudo acontece, ela vira para as suas noras e fala: olha, tchau, pode ir embora, porque a mão de Deus se descarregou sobre mim. Uma vai embora, mas a outra fala dessa forma: a gente não vai embora, eu vou ficar com você. E ela vai dizer dessa forma: mas como você quer ficar comigo, se eu já sou idosa, e ainda que eu tivesse filho esta noite, nesse dia, você não vai esperar até ficar adulto para você casar. E ela insiste, e ela fala desta forma: eu não vou te deixar. Aonde você morrer, morrerei eu. E o teu Deus será o meu Deus. Nessa hora que ela achava que ela não teria mais ninguém, nessa hora ela descobre algo que ela jamais iria imaginar. Nessa hora, ela descobre que ela tinha uma grande amiga que ela nem conhecia, que era a sua nora. Quem sabe você se sinta tão solitária ou solitário como estava Noemi, mas nessa hora ela descobre uma amiga que valeu por muitas. Com certeza, numa hora de tanta tristeza, quem sabe Ruth foi aquela nora que talvez no decorrer de toda a vida, às vezes até discutiu com Noemi. Mas naquela hora que ela pensava que ela estava sozinha, aquilo foi o diferencial. E ela volta para Belém, e lá a vida de Ruth, a vida de Noemi se transforma através da bênção que Deus trouxe. Então, a minha palavra para você nesta noite é que, apesar de que você esteja passando um dia de trevas, eu digo para você: confie no nome do Senhor, creia que Ele é fiel, e acima de tudo, comece a louvar ao Senhor, ainda que seja baixinho. Comece a sentir como o Espírito Santo começa a te envolver e a transformar. Comece a entender como este momento que você louva ao Senhor de tanto sofrimento, o teu louvor toca o trono de Deus. Esta é a palavra de Deus para você nessa noite.
Eu convido os irmãos a orar. Oremos. Pai eterno, Pai glorioso, Pai bendito. Ó Deus, eu não sei quais ou quantas pessoas que neste momento estão passando por dias de trevas. Quantos, ó Pai, que nesses vendavais da vida perderam casa, carro, às vezes até família. Quantos, ó Pai, que nessa pandemia perderam parentes e se encontram num dia de trevas. Ó Deus, visita nesta hora, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um, mas acima de tudo, ó Pai, dá-me graça, Senhor, para que eu possa Te louvar, ó Deus, como fez Abacuque. Mesmo que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vaca, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, a minha oração não é que Tu venhas impedir que haja o dia mal. A minha oração, ó Pai, é que eu nunca possa me esquecer de tudo que Tu fez por mim, de tudo que Tu podes fazer por mim, e o quanto Tu me amas, que eu nunca venha me esquecer do Teu amor, e saber que em Ti é que estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria, é que em Tuas mãos é que está todo o poder e todo o amor, em nome de Jesus. Amém.